Aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí novamente ao canal. E queria fazer um react de um trecho aqui desse vídeo, onde o professor do ITA vai fazer uma tier list e vai botar o Leibniz em algum dos tier lists dos maiores físicos da humanidade, né? Veja que ele já botou o Galileu aqui, Newton e Einstein na prateleira God Tier, né, que é a melhor de todas, e chegou a vez do Leibniz, né? Vamos lá. Veja, o que está aparecendo aqui é um dos professores de uma das maiores universidades, se não a maior universidade na área de engenharia do país, que é o ITA, né? Ou seja, ele não é uma pessoa ignorante. Assim, esse cara aí sabe de alguma coisa, com certeza. Mas veja que o conhecimento científico não quer dizer que a pessoa esteja preparada para fazer sobre qualquer coisa, evidentemente, né? E apesar do meu conhecimento científico ser específico de uma área, veja, eu tento abrir um pouco mais o meu leque de conhecimento. Então, vou estudar filosofia, vou estudar história, vou estudar as minhas áreas na área de ciência, na área de geociência, na área de física propriamente dita, na área de petrofísica, etc., na área de geologia. Eu tento pegar todas essas áreas na área de computação, na área de aprendizado de máquina, etc. Ou seja, eu tento aprender um pouco de tudo, por quê? Porque alguém precisa ter essa mente aberta para poder propor coisas novas. Porque se eu fico focado somente na minha área de especialização, eu vou cometer erros grotescos sobre vários temas, né? E aqui claramente vai ser um. Mas a gente vai verificar aí o que ele vai falar sobre o Leibniz e eu vou dar minha contribuição um pouco depois, né? Vamos lá. Isso. O Leibniz, eu coloco ele. A pessoa vai ficar, meu. No C? Veja que o apresentador também não contribui muito, né? Porque ele vai falar, não sei, né? Ele também aparentemente não sabe de muita coisa, né? Mas vamos lá. Eu acho que eu coloco. Enfim, mas eu coloco Não, no cara, C. pode colocar. Eu conheço pouco do trabalho. O que eu sei sobre Leibniz, os matemáticos vão ficar loucos comigo, mas ele foi um cara que concorreu. Ele é um cara que concorre à invenção do cálculo diferencial integral junto com o Newton. Tá? É um cara gigante. Tanto é um cara gigante que o nome dele aparece aqui e todo mundo que está dentro. Ele é menos conhecido do que os outros, mas todo mundo que estuda física, todo mundo que vai para a área de exatos já ouviu falar de Leibniz, das integrais de Leibniz e etc. É um cara muito importante, só que comparado com os outros, assim, eu, dentro daquilo que eu sei da história de cada um, não coloco ele em C. Olha, veja, ele não está errado em ele botar uma pessoa que ele não conhece numa categoria inferior, por mais que ele tenha uma certa intuição de que ele é grande. Por que ele acredita que ele é grande? Porque primeiro o nome dele está na lista, mas quem fez essa lista não foi a academia científica lá da Noruega, sei lá, sei lá, da maior universidade de Harvard. Não, isso aqui foi feito por alguém que criou essa tier list aí. Isso não representa nada, né? Ou seja, claramente há maiores físicos do que esses aqui. Inclusive o pai fundador da física, que é Aristóteles, não está na lista. Que é absurdo. Ou seja, alguém que cria uma lista de físicos e não põe o Aristóteles. É uma coisa assim abismal, né? Chega a ser risível uma criatura dessa, mas enfim. Por mais que as pessoas digam, mas a física de, de Aristóteles está errada, não sei o que. Tá. Na área científica, metodológica moderna, ela está equivocada. Porque a gente não tem as esferas, não tem o éter, não tem várias coisas que acontecem na física aristotélica. Porém, metafisicamente, ela está totalmente correta ainda. Porque as coisas ainda têm fins, ainda têm é, origem, né? E todas essas coisas são explicadas através do pensamento aristotélico, né? Possa ser que as equações, as previsões não estão realmente corretas, né? Não vou dizer que está correto porque está incorreto, mas ele vai ter princípios muito relevantes, muito superiores a qualquer outro da pessoa da sua época, né? Inclusive a física aristotélica era, era a física mais utilizada até Newton e propriamente dito Leibniz, né? Então a gente vai lembrar desse ponto aí. Só que o Leibniz, veja bem, ele não só concorre com o Newton na criação do cálculo diferencial integral. O Leibniz publicou o primeiro livro
em primeiro momento, o livro sobre derivada e integral. Ele publicou primeiro. Só que o que acontece? Newton tinha publicado não um artigo sobre cálculo diferencial integral. Ele tinha publicado um artigo antes, onde ele utilizava o cálculo diferencial integral. Mas ele não explicou esse método. Como as pessoas leram o artigo e falaram, o que é que você está calculando aqui? O que é isso? Aí ele foi publicar depois um livro, um outro artigo, explicando o método cálculo integral diferencial. Né? E aí, só que nessa época, as pessoas tinham correspondência, etc. Tinha uma certa troca de informação, mas não era tão rápido quanto é hoje. Né? O cara publicou um negócio há 2, 3 anos de diferença, ele não se comunicava. Né? Então, aconteceu que, apesar do Leibniz ter publicado antes, explicando o método do cálculo diferencial integral, o Newton já tinha apresentado antes essa ideia. E aconteceu o quê? Que ambos estão criando o cálculo diferencial integral, de métodos totalmente diferentes. Inclusive, o jeito que a gente utiliza de calcular, ou seja, o df dx, né, ou d2f dx2, né, que seria as formas práticas de cálculo de derivada e integral, os símbolos propriamente dito, são de Leibniz e não do Newton. O Newton usava f ponto, f colchete, para fazer uma integral, ou seja, coisas que f', a gente ainda vê f', f duas linhas, h', né? A gente vê muito isso no cálculo ainda, mas isso é a anotação de Newton. Mas essa anotação é muito ruim mesmo, certo? E até hoje a gente utiliza a anotação dada por Leibniz. Isso por si só já é o suficiente para ver que Leibniz não era um idiota qualquer. Só que, porém, né, o que acontece? Newton vai fundar uma física que o próprio Newton não conseguiu botar ela para, digamos assim, para pegar de vez, né? O que eu quero dizer é que o Newton ele propôs uma física, só que ele propôs uma física teológica, ou seja, uma metafísica para poder explicar os movimentos da Terra, né? O movimento da Terra, o movimento dos corpos, etc. O que ele fez? Ele propôs um método, um espaço absoluto, ou seja, ele absolutizou tanto o espaço como o tempo, né? Então, o que ele fez, de todo modo? Ele criou um espaço mentalmente, né, evidentemente, mentalmente, em que o espaço, ele existia um espaço absoluto fora do nosso universo, em que o nosso universo se movia em relação a esse universo, esse espaço absoluto. Por quê? Porque o espaço absoluto é referencial privilegiado. Né? Isso quer dizer que existe um referencial privilegiado no nosso universo, que é o espaço absoluto. E por que isso? Porque isso tenta responder uma pergunta, um efeito muito simples, que é o efeito do balde, do experimento do balde. Qual é o experimento do balde? O Newton, e tinha vários experimentos tentando explicar esse fenômeno, então o que é que ele fez? Tinha um balde com cheio de água, e você girava o balde com a corda, e quando soltava a corda, o balde girava, e num primeiro momento a água se mantinha plana, né? E a partir de um determinado tempo, as bordas da água iam fazendo uma curvatura. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Botar aqui experimento do balde. Aqui. Ó. Então vamos lá. A gente pegava um balde qualquer, girava e a água era plana, né? E quando a gente, depois que ele girava um bocado, a água subia na lateral do balde. E por que que essa água subia? Porque o referencial não pode, nesse caso, nem ser o balde. Por quê? Porque o balde em algum momento ele para de girar. Então o referencial girante não é mais o balde. E não pode ser a terra. Porque se você movimentasse esse balde para fora de um outro local, ele também deveria ser alterado. Né? Porque, por exemplo, um canto mais alto e um canto mais baixo, deveria gerar uma diferença aí. E essa diferença não era observada. Então o que aconteceu? Ele teve que postular um espaço absoluto que ele não consegue provar, ele não consegue fazer nenhum tipo de experimento no espaço absoluto, e um tempo absoluto, em que todo esse objeto, todos esses objetos, inclusive o balde, inclusive a água, estão se movimentando. E a partir disso ele consegue explicar esse movimento. Né? E aí o que acontece? Apesar de existir
uma certa preocupação do Newton em explicar isso aqui, o que acontece? O espaço absoluto é um espaço não científico. Não é nem. E o próprio Leibniz vai propor que o quê? Que além de não ser científico, ele não é metafisicamente verdadeiro. Por quê? Porque tem uma série de complicações quando você expõe um espaço absoluto e um tempo absoluto, né? Só que o que acontece? Como Leibniz propôs, né? Leibniz ele propôs uma ideia de física um pouco mais aristotélica, no sentido de quê? Que a gente não estava preocupado em prever necessariamente os movimentos dos corpos, mas compreender a sua relação e compreender o seu movimento em si como uma realidade, né? E não prever, por exemplo, eu jogo um objeto e ele vai para tal canto. Não. Então o Leibniz propôs não a gente entender os objetos como movimento, mas como energia. E aí, a física como um todo, existiu dois pontos. A física do movimento e a física energética. Ambos têm uma certa explicação. Porém, uma física de energia potencial, convertendo em energia cinética, convertendo em energia térmica, convertendo em energia sonora, etc., é uma física que você não consegue prever necessariamente onde o objeto vai estar no futuro. Claro, se você tem uma energia potencial tal, você vai ver que ele vai indo para o ponto de menor, de um ponto de maior energia potencial para o menor. Só que você tem que saber os dois pontos, e você não tem, né? Esses dois pontos. Você não sabe, até chegar naquele ponto. Só que na física de Newton você conseguia prever isso muito mais facilmente. Então aconteceu que o quê? Que o Euler, né? Não sei se foi o Euler ou foi outro físico, mas acredito agora, vou dar uma olhada, se não for eu vou deixar nas referências aí na legenda. Mas acredito que foi o Euler que vetorizou as equações de Newton e deixou ela como vetores, para poder facilmente chegar a previsões melhores. Ou seja, o próprio Newton, ele não tinha aquelas equações propriamente ditas de F vetorzinho, né? Igual a M vezes A. Evidentemente tem toda uma derivada ali, a derivada segunda do momento, etc. A derivada do momento, aliás, uma derivada segunda do momento. Enfim, mas aquilo é um vetor. Mas quem vetorizou não foi o Newton, né? Foi o Euler. Eu estou achando que é o Euler, né? Nesse momento. Mas enfim. Só que o Leibniz, por outro lado, ele não acreditava nesses tipos de explicações para poder prever propriamente dito. Ele achava que tinha essas energias em que, por exemplo, para o espaço absoluto ter uma certa relevância no nosso universo, os pontos do espaço, o espaço é uma própria matéria mesmo, é como se fosse um, um, um objeto real. O espaço seria um objeto real, né? Ou seja, teria pontos no espaço e no tempo. O tempo seria a sucessão desses pontos e o espaço teria pontos ali, em que os objetos eles têm relações com esses pontos, né? Por quê? Porque esses pontos é que se movimentam em relação ao espaço absoluto. Isso é uma explicação newtoniana. Só que o que acontece? O que aconteceu foi o quê? Que Leibniz, ó, veja aqui, esse videozinho, né? O espaço absoluto ou não. Tem a imagem do Leibniz e do Mark. Ernest Mark. Mark. Pronto. Então vamos lá, a gente vai chegar aqui. Então o Leibniz, ele não tinha. Acabou. Não é que ele não tinha. A sua física é extremamente relevante, porque é a física energética. Nenhum físico que se preze vai desprezar as energias. E quem propôs primeiramente as energias potenciais, cinética, etc., foi o Leibniz. Porque você deriva as funções de previsão de força, etc., e você converte essas coisas em energia também, através de derivadas e integrais. Não, mas quem propôs isso foi o Leibniz e não o Newton, né? Isso é extremamente relevante. Só que qual o problema é a energia não é vetorial, né? E aí a gente tem alguns problemas de previsões. Então aconteceu que a física newtoniana ela ganhou muito mais relevância por causa disso, né? Porque foi possível prever determinadas coisas com maior precisão, sem a necessidade, sem ser necessário ter tanta complexidade como quando a gente envolve energia, né? Para fazer essas mesmas previsões. Só que o que acontece é o quê? Que a física newtoniana tinha infinitos problemas que o próprio Leibniz já tinha previsto, né? Inclusive, tem um espaço em que você não consegue prová-lo.
que é um espaço fora do universo. Como é que você vai provar algo fora do universo? Né? Em um tempo absoluto que está lá. é, e tudo isso tem uma implicação teológica, que o Newton era muito, digamos assim, até esotérico, né? E o que é que vai acontecer? Ernest Mach, que é esse cara aqui, ele vai propor o seguinte, tá? A gente não tem um espaço absoluto, mas a gente vai ter o centro das estrelas fixas, né? Ou seja, se a gente comprimisse todo o universo num ponto, seria aquele ponto ali onde que seria o, o espaço privilegiado, né? Então o que acontece? A gente tem uma disputa entre um espaço absoluto e um espaço relacional, onde as coisas do universo, na verdade, estão se relacionando entre si, né? E um espaço absoluto, onde tem um espaço cheio de pontos, e tem um espaço fora desses pontos, onde todos esses pontos dentro do universo se movimentam, né? Então a gente tem duas concepções metafísicas, uma dada por Leibniz e outra dada por Newton. Só que o Mach, o que ele vai fazer? Ele vai juntar esses dois universos. Ele vai juntar um universo relacional com um espaço absoluto. Ou seja, o espaço absoluto, na verdade, é o centro de estrelas fixas, né? E isso vai influenciar nada mais, ninguém menos, do que o próprio Einstein. O Einstein foi um discípulo, de certa forma, do Mach. O Einstein foi que utilizou as ideias de Mach para tentar provar não, para tentar propor uma teoria da relatividade. Ou seja, Leibniz é o precursor total da relatividade. A gente pode dizer isso, que o Leibniz é o precursor da teoria da relatividade geral, que é a melhor teoria para explicar os fenômenos do universo que a gente tem, né? É evidente que aboliu-se esse referencial privilegiado, né? Já que as coisas agora não são mais relacionais, propriamente dito, mas elas são relativas aos objetos no espaço, né? Mas o espaço deixa de ser um espaço absoluto, propriamente dito, como Newton propôs, e passou a ser um espaço relacional, ou seja, se eu tenho corpos, esses corpos se relacionam, ou seja, relacional com a ideia energética proposta por Leibniz, né? E não pontos específicos como proposta por Newton. E esses objetos, apesar de eles serem possíveis de serem pontos, ou seja, no nosso planeta, a gente pode criar um modelo que é igual ao modelo de Newton. É por isso que a gente ainda utiliza as ideias de Newton, porque no nosso pequeno microcosmo, né, no nosso planeta Terra, ou até no nosso sistema solar, em alguns pontos a gente consegue propor um modelo que é muito semelhante ao de Newton. Mas isso não é válido em todos os casos. Para os outros casos, a gente vai ter que ter uma ideia relacional. Na verdade, todos os espaços são relacionais, mas a gente pode simplificar e deixar ele como um espaço newtoniano. Então, assim, a física newtoniana é uma física muito inferior a uma física relacional ou relativa, né? É apenas uma das condições de uma física relativa ou relacional. E o Leibniz foi quem propôs isso. Ou seja, eu estou tentando simplificar uma discussão que ocorreu na própria época de Newton, né? E isso não é só sobre física, é sobre cálculo, é sobre matemática, é sobre metafísica, é sobre filosofia. Porque eles estavam discutindo isso. Não é simplesmente, o F igual a M vezes A, e aí por isso eu consigo tirar a ideia de força. Tá, mas e as energias que estão necessariamente envolvidas ali? Quem foi que propôs isso? O Leibniz. Hoje a gente utiliza somente o F M vezes A? Não, a gente utiliza as energias potenciais, térmicas, etc. Todos os desdobramentos vai vir da teoria de Leibniz. Por exemplo, o Huygens, né? Ele tem a teoria da ele propôs várias teorias na área de ótica que foi utilizada e é utilizada até hoje. E ele, de certa forma, era um discípulo do Leibniz. O L'Hopital, que foi um matemático que fez certas simplificações nas derivadas integrais, ele se correspondia com o Leibniz diretamente. O Leibniz, ele era uma pessoa muito mais aberta à ciência do que o Newton. O Newton roubava. Isso é claro, já tem vários e vários textos onde o Newton pegava os trabalhos dos alunos e publicava como sendo seus. Como é que isso é ser maior físico que o Leibniz, que deixava todos os seus documentos abertos para todo mundo ver? Como isso pode ser um físico maior? É evidente que o autor aqui, o professor, ele não tem conhecimento disso. Mas veja, como é que alguém
se propõe a fazer física, né, sem esse tipo de conhecimento. Isso acontece por quê? Porque tem muita gente mal informada e qualquer pessoa que se consiga destacar minimamente, ele já vira o bambambam, né? Já vira a sensação. É importante que o quê? Que você reconheça a história. Por quê? Porque você também faz parte dela. Né? A gente faz parte da história, a gente precisa se inserir, a gente foi inserido numa história que já existe há milhares e milhares de anos, né? Que a gente não sabe nem de onde veio. E a gente precisa reconhecer alguns padrões, por quê? Porque a gente não precisa, a gente não pode cometer os mesmos erros anteriores. A gente precisa conhecer o passado perfeitamente para que a gente não consiga, não precise cometer os mesmos enganos. É por isso que a ciência tem um valor. Por quê? Porque ela criou uma metodologia em que você consegue minimizar esses erros, tanto de previsão como metodológico, né? Ou seja, se eu faço um método que consegue explicar 80% do universo, beleza, show. Ah, mas esse modelo, ele tem aqueles 20% de erro. Tudo bem. Se eu consigo achar um modelo que explica 85, pronto, vamos utilizar esse 85. Agora, se eu pego um novo modelo que explica só 80, mas ele era diferente do anterior, por que eu vou usar aquele outro? Não, eu tenho que continuar usando o 85, apesar de ter seus problemas e etc. Né? Então, assim, a ciência ela se utiliza de metodologia científica bem estabelecida para a gente não cometer os mesmos erros passados. Né? Ou seja, o vídeo passado era o quê? Falando sobre terra plana. Não é que a Terra não seja plana, ela é plana em uma perspectiva. Ou seja, eu não posso dizer que minha casa não é plana. Se a minha casa não for plana, as colunas vão estar todas erradas, as vigas vão estar erradas. Se você constrói um prédio numa terra que não é plana, ele vai ter problemas estruturais, evidentemente. Então, a primeira coisa que você vai fazer com a construção civil? Você aplana o terreno. Primeiro, parte 1, aplane o terreno. Ou seja, naquele pequeno pedaço a terra é plana. Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai ser contrário a uma afirmação dessa. Mas numa escala global, a Terra não é plana. Esse é o problema desses terraplanistas. Mas o que? Que eles estão pegando uma parte e achando que é o todo. É o erro da parte pelo todo. Uma falácia da parte pelo todo. Que é feita constantemente na ciência. Você pega um pequeno pedaço. Ah, mas a física newtoniana é falada em todas as universidades. Ah, então ela é melhor. Não, não é melhor do que nenhuma outra. É evidente que tem as suas vantagens, mas por que você não explica os outros fenômenos? Ah, sabe por que não explica? Por causa disso, disso, daquilo. Ah, beleza. Mas a minha teoria, que não se explica Leibniz, por quê? Porque Leibniz, ele primeiro, ele é um autor muito mais difícil de se entender, ele tem aplicações em várias outras questões, e ele envolve um conhecimento muito mais difícil do que o de Newton. Porque o conhecimento de Newton é um conhecimento muito mais simples. É tão simples que você ensina ele no segundo grau. É tão simples. Agora você não consegue explicar toda a complexidade de energias, etc., no segundo grau, por exemplo. Não consegue. Apesar que a gente tem aqueles cálculos de energia potencial, etc., mas você não consegue prever coisas muito facilmente utilizando energia propriamente dita. Você vai ter complexidades muito maiores. Né? Enfim. Sim. E o porquê que eu acredito que se explique muito mais Newton do que Leibniz. Por uma questão muito simples, assim histórica. Né? Quando veio a Revolução Francesa, a Europa continental tinha muita influência do Leibniz, né? Na Alemanha, na França, nos países europeus, né? Do continente. E o Newton também tinha sua proeminência. Só que o que aconteceu? Os franceses eles queriam abominar tudo que eles tinham antes. Então eles pegaram a física newtoniana, retiraram toda a sua teologia e pegaram somente as aplicações, dadas principalmente pelo Euler, né? Nas suas partes vetoriais. Então, aplicou-se aquilo a todo o continente também e homogeneizou todo o conhecimento. Né? Mas mesmo assim sobreviveu, principalmente na Alemanha. Não à toa, Einstein era alemão, né? Nas universidades alemãs. Inclusive tem universidades com o próprio nome do Leibniz, em que preservou-se esse tipo de conhecimento, ou seja, o universo não é tão estático e absoluto como Newton propôs. Né? Não só por questões físicas experimentais, mas por questões metafísicas, né? Ou seja, sobre condições verdadeiras mesmo. Né? Enfim, esse é um dos motivos, ou seja, a Revolução Francesa acabou com a ciência.
a gente poderia estar avançando muito mais, a gente já poderia estar avançado muito maior, um avanço científico muito maior, se a concorrência Leibniz-Newton não tivesse perdido através da Revolução Francesa, possivelmente. Mas esses são conhecimentos que vocês não vão ver em canto nenhum, né? Por quê? Porque as pessoas só propagam conhecimento e não vão atrás, né? Eu estou cursando, acho que eu falei no outro vídeo, uma disciplina de filosofia. E nesse caso, a gente está vendo isso. Mas quantas pessoas de ciência se importam com filosofia? Porque a filosofia, ou sobre história, ou sair da sua área de geofísica, no meu caso, e ir atrás de conhecimento de geologia. Eu pego uma disciplina de geologia, o professor, toda a aula aí, ó, esse é geofísico. Não vou nem explicar direito, porque ele é geofísico. O geólogo já sabe, o geofísico não vai entender mesmo. Era assim a aula. E tudo bem, ele fazia na brincadeira, né? Tem o seu fundo de verdade, porque eu realmente não ia conhecer, não ia saber mesmo. Mas por que, que o geofísico não vai atrás de outros conhecimentos? Eu vou atrás de conhecimento de física, de geologia, de geofísica, de petrofísica, de filosofia, de história, para eu poder entender onde eu estou. Infelizmente, as pessoas ganham proeminência e por causa disso, ir atrás de mais conhecimento, não, eles estagnam, né? É uma pena. E aqui é uma pena que um autor dessa magnitude tenha ficado no C. Ele deveria ficar no Goretia na frente do Newton, na frente de Einstein, né? Porque muito antes ele previu um universo relativo, né? Ele não tinha as ferramentas, ele não tinha ferramenta de cálculo, porque foi ele que inventou o cálculo, né? Ele criou a ferramenta de cálculo para tentar explicar os seus movimentos, mas acabou que não era o suficiente. Precisou de muito conhecimento e avanço na matemática para que Einstein conseguisse provar essas coisas, né? Enfim, é uma pena que uma pessoa dessa magnitude tenha ficado aqui e um vídeo que tem o quê? 18 mil visualizações, não é muito, mas também não é pouco na área de ciência, tenha essa percepção, né? E aí eu fui até comentar algumas coisas. O cara até falou, só pelo fato de Leibniz ter um dos inventores do cálculo já colocar ele pelo menos B. Pois é. Não sei, né? É uma pena. Como é que pode, né? Enfim. O vídeo é sobre isso, né? Eu não quero me alongar muito, mas espero que tenha ajudado aí. E eu também vou falar sobre outro vídeo, só que sobre filosofia propriamente dita, comentando no outro canal, fazendo outro react. Pois tá, até mais, valeu.